Evangelho, sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São Charles de Foucault. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos a leitura do 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje nos acompanha uma memória bem particular, a memória do Padre Charles de Foucault, cujo testemunho de vida foi de grande confiança e entrega no Senhor. Nós podemos dizer que o testemunho mais forte que Padre Charles de Foucault deixou para nós foi aquele de deixar-se modelar por Deus. Um homem que no percurso de sua vida foi sendo progressivamente atraído pelo Senhor para junto de si. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E dessa forma, o Senhor, em cada etapa de sua vida, lhe fazia sempre uma proposta nova, uma provocação nova. Até que um dia o seu coração realmente se deixou seduzir por Deus. Tendo sido órfão ainda muito jovem, aos 6 anos de idade, segue uma vida orientada para a carreira militar. O primeiro tempo de sua vida foi muito dissoluto. Pensava exageradamente na própria satisfação, na conquista dos próprios interesses, até que, embarcando em uma ousada aventura, vamos dizer assim, uma expedição pelo então desconhecido Marrocos, teve uma experiência acompanhando o povo islâmico daquela região. E a partir daquela experiência religiosa, nasce em seu coração o desejo de buscar mais de perto a Deus. Se o Senhor existe, faça-me conhecer-te, eu te peço. Essa foi a súplica que nasceu em seu coração a partir do momento em que viu os sinais da presença de Deus na vida daquele povo. E regressando para a França, sua família sempre foi muito religiosa. Acolhido então, com a docilidade deles, embarca no itinerário da busca pelos sinais da presença de Deus e termina sendo acompanhado por um sacerdote que vai introduzi-lo no caminho da iniciação cristã, vai dar-lhe os sacramentos. Aos 28 anos de idade ele vive essa grande passagem de sua vida. Depois, em uma peregrinação à Terra Santa, toma uma decisão forte de seguir o escondimento da vida de Nazaré. E o Senhor vai conduzindo de uma parte a outra. A partir desse momento em que ele recebe o batismo e assume esse compromisso de buscar o Senhor, e nessa peregrinação da Terra Santa faz a primeira experiência do Senhor que o chama no itinerário do escondimento da vida de Nazaré, daquele momento em diante, Charles de Foucault se deixa sempre guiar pelo Senhor e vai por um tempo para a Trapa,
depois por um outro tempo o Senhor o leva a morar sozinho, em recolhimento solitário. Depois de um outro tempo, o Senhor o leva a habitar junto às Clarissas de Nazaré e, por fim, o leva para a região do deserto, os lugares mais longínquos conhecidos por ele, para que ali pudesse viver o recolhimento e, ao mesmo tempo, o anúncio do Senhor, junto aos últimos dos últimos. E dessa forma começa a sua história como nós a conhecemos com mais frequência, junto ao povo tuareg da região do Hogar, e ali ele viverá até o fim de suas vidas com um ardente desejo de fazer Jesus conhecido por todos através do seu testemunho, a ponto que, vendo o testemunho de caridade e de humildade do servo, todos possam dizer: se o servo é assim, imagina como não deve ser o seu mestre. E dessa forma, sigam até Jesus. Durante a sua vida, ele escreveu mais de uma regra religiosa, procurando dividir aquilo que era a sua experiência pessoal com outras pessoas, para que outros, em outros lugares do mundo, pudessem fazer a mesma escolha e seguir o mesmo itinerário. Ele morreu sem ver isso acontecer. Mas depois de sua morte, o Senhor que lhe ordenou de escrever tudo o que escreveu, pela ação do próprio Deus, sempre o Senhor que o faz, fez com que seus escritos fossem conhecidos, e hoje existem inúmeras associações de fiéis, comunidades religiosas, institutos seculares, de leigos e também de sacerdotes pelo mundo que seguem a espiritualidade, que seguem o testemunho de vida de Padre Charles de Foucauld, que seguem aquilo que ele deixou indicado como carisma para um itinerário de santidade. Por isso eu falava no início que a vida do Padre Charles é marcada por esse deixar-se nas mãos do Senhor para ser conduzido por Ele. E vejam, meus irmãos, justo hoje nós temos a primeira sexta-feira do mês. Nós temos a oportunidade de celebrarmos a memória do Sagrado Coração de Jesus e de renovarmos com Santa Margarida Maria Alacoque a nossa entrega ao coração do Senhor, a nossa total consagração a esse coração bendito que tanto nos ama e que quer nos guiar, que recebe a cada um de nós e que deseja falar em intimidade conosco, para que possamos tudo colocar em suas mãos, para que possamos em tudo confiar nele. Ele que quer conduzir a nossa vida, esse coração que nos chamou à existência e que nos conduz à eternidade. Padre Charles tinha no seu hábito a imagem do coração ardente do Senhor e sobre ela a cruz. De maneira que jamais se confundisse no coração e na mente de quem quer que fosse que o seu coração estava sozinho. A sua existência era uma existência no coração do Senhor. E a minha e a sua existência, nós vemos a nossa existência assim. Eu existo, eu vivo a minha vida no coração de Jesus. Eu desejo viver cada dia da minha história unido a esse coração, realizando a vontade desse coração, cumprindo os anseios desse coração, amando e aplicando toda a minha vida para que ele esteja sempre consolado e seja amado por muitos. De fato, a palavra do Senhor que o Evangelho hoje nos fala, que não passará, ela permanece viva,
como chama ardentíssima do amor divino no coração daqueles que se abrem a esse divino coração. Disse o Senhor no Evangelho de hoje, nós vemos quando a figueira começa a brotar e dizemos que o verão está próximo, e de fato, os sinais da figueira anunciam um novo tempo que se aproxima. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor manifestou os sinais do seu amor para nós. Fez passar na nossa vida presenças, evidências que mostravam que um tempo novo estava chegando, o tempo da nossa conversão, o tempo do nosso crescimento espiritual. E quantas vezes nós também não fomos nas mãos do Senhor esses brotos para outras pessoas? Quantas pessoas olhando o que Deus fez em nós e o que Deus está fazendo em nós, isso não foram esses sinais da figueira para que elas entendessem que um tempo novo estava começando na vida delas? Quantas vezes a sua conversão, a sua mudança como homem e mulher religioso de religião, como homem e mulher que tem uma vida entregue ao Senhor, não foi o sinal de um novo tempo na vida das pessoas que estavam à sua volta? Na vida daqueles que conviviam conosco. Quantas vezes nós, como eu falava ainda há pouco, não vimos também isso acontecer na vida dos outros e aquilo dali nos inspirou. Poderíamos dizer que cada um dos santos são para a igreja e para os filhos da igreja, e em seu tempo, ao longo dos séculos, esses brotos da figueira que aparecem para indicar o novo tempo. Nós estamos celebrando a novena da Imaculada e cada dia de oração para nós, em preparação à solenidade, marca esse novo tempo. Marca o início desse verão, dessa estação cheia de vida. Nos prepara para que possamos celebrar a solenidade da Imaculada, mas para que nós possamos também renovar a vitalidade que vem da comunhão com a Virgem Maria, que nos impele à celebração do Natal e ao acolhimento do Príncipe da Paz. E como ouvimos alguns dias atrás, para que seja consolado o coração do Senhor, que chorou por Jerusalém, por aqueles que não acolheram o Príncipe da Paz. Estarmos celebrando juntos a novena, para celebrarmos juntos a solenidade da Imaculada e assim nos prepararmos para as celebrações do Natal, bem, essas são evidências, esses são sinais fortes que o Senhor vai dando desse tempo que está por começar. Esse tempo da consolação, esse tempo da celebração do Príncipe da Paz, a fim de que a paz do Senhor reine em nossas vidas e nós possamos transmitir ao mundo a paz que vem de Deus. Então, veja como o Evangelho se cumpre diante dos nossos olhos, no nosso cotidiano, na nossa vida. De fato, as palavras do Senhor, elas não passarão, elas permanecem vivas na vida de seus discípulos. Lembram ontem que falávamos na meditação sobre a vocação de Santo André, Pedro, Tiago e João? Falávamos a respeito da resposta imediata, né?
O diálogo era marcado pela fala de Deus e pelo agir do discípulo, porque o falar de Deus também, né, é ato, como no livro do Gênesis, Deus fala e as coisas acontecem. Então falar e agir se encontram. O Senhor fala e a vida do discípulo é a expressão dessa palavra. A vida do discípulo, ela é o agir de Deus. É ali que se passa o acontecimento de Deus. O coração que acolhe a palavra do Senhor se torna acontecimento de Deus. Peçamos nesse dia bendito, consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, que nós possamos, como o Padre Charles de Foucault acolheu a palavra, acolheu a voz do Senhor, acolheu o ensinamento, a instrução, a inspiração de Deus em sua vida e se tornou acontecimento da presença de Deus sobre o mundo, que ecoa até os nossos dias e ecoará ainda pelos séculos. O poder, a grandeza do amor infinito de Deus por cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Charles de Foucault, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós.